Fala pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo, trazendo hoje a segunda parte, hoje sim, agora, né, nesse momento, a segunda parte da nossa aula 5 da nossa série preparatória para o PISM 1, né? Nós vimos na última aula alguns problemas utilizando o diagrama de Venn para dois conjuntos. Então, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo fortemente que antes de assisti-lo, você assista a primeira parte. Porque lá são dadas ferramentas necessárias para você poder construir um raciocínio para poder chegar nos problemas que a gente vai ver nessa aula aqui. Beleza? Bom, aqui na descrição do vídeo você tem um link para poder acessar a lista de exercícios referentes às aulas 5, as duas partes, e 6. Se você já pegou o link na primeira parte da aula 5, beleza, é a mesma lista. Tranquilo? Bom, então eu vou começar aqui. Vou só fazer uma pausa para eu poder trocar a tela para a gente poder dar continuidade aos nossos exemplos, beleza? Então, o exemplo que nós estamos hoje é o exemplo 36, tá? É da FEI. A FEI é uma faculdade lá do estado de São Paulo, tá? Se eu não me engano, é FEI porque era Faculdade de Engenharia Industrial, alguma coisa assim. Mas hoje é um centro universitário que abraça outras áreas também. Enfim, a questão diz o seguinte, ó, em uma comunidade, uma pesquisa a respeito do consumo dos produtos de limpeza A, B e C revelou que 10 o quê? 10 pessoas, né? 10 consomem os três, 20 consomem os produtos A e C, 40 consomem os produtos B e C, 30 consomem os produtos A e B, 120 consomem o produto C, 160 consomem o produto B, 90 consomem o produto A e 50 não consomem qualquer um dos três produtos. Das pessoas dessa comunidade, X não consomem o produto A. Neste caso, ele quer saber qual que é o valor do X. Então, olha só, pessoal, na última aula nós vimos vários problemas em que nós tínhamos apenas dois conjuntos. Era sempre A e B, teve N e T, teve azul e amarelo, enfim. Nós tivemos várias situações em que eram só duas categorias. Nessa questão aqui nós temos três categorias. Nós temos três produtos que são A, B e C. Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para poder organizar muito bem essa situação. Então, eu vou começar aqui colocando no meu cálculo, no meu registro aqui. Vou colocar primeiro o que consumiu um, depois o 2, depois os 3 e depois o nenhum, tá? É só para uma organização mesmo. Então eu sei que, opa, tem uma função errada. O produto A ele é consumido por, vou marcar aqui, 90 pessoas. Então eu sei que 90 pessoas consomem o A. O B, de acordo com o que está aqui, ele é consumido por 160 pessoas. O produto C é consumido por 120 pessoas. Aí eu vou colocar aqui na frente o A e C. Vou colocar A e B, né? Tanto faz, mas o A e B, eu não sei porque eu marquei nele aqui, mas enfim, são consumidos por 30 pessoas. O A e o C são consumidos por 20 pessoas, enquanto que o B e o C são consumidos por 40 pessoas. E aí nós temos 10 pessoas que consomem os três. Então A, B e C são
Opa, não são 3, né? São 10, desculpa. São consumidos por 10 pessoas. E nós temos 50 que não consomem nenhum deles. Então, nenhum. Vai entrar 50. Então, repare que é muita informação, tá? Mas a gente vai fazer com o diagrama de Venn. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou montar aqui, eu vou ter que colocar. Aí o diagrama tem que ser um pouquinho maior. Vou colocar um aqui para o nosso conjunto A. Vou colocar mais um aqui para o nosso conjunto B. E agora eu vou ter que escolher uma terceira cor. Eu vou escolher o laranjinha. Acho que vai dar para ver bem o laranjinha. Que vai ter que ser pro C. E aí toma esse cuidado, né, de fazer tudo se entrelaçando, porque a gente tem aquelas áreas comuns. Deixa só eu abaixar tudo isso aqui, porque ele ficou muito próximo ali. Eu vou colocar aqui mais pro lado também. Beleza. E aí eu tenho que fazer aquele de fora, né, para poder representar todo o universo de pessoas entrevistadas, né? Tem que ter esse cuidado. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer o devido preenchimento. A regra que valia para os dois conjuntos, ela também vale para os três. O preenchimento vai ser feito de dentro para fora. Então, o de dentro para fora aqui é a parte mais restritiva. Porque o que acontece? Quando eu digo que eu tenho 90 pessoas consumindo A, dentro dessas 90 tem pessoas que consomem só o A, que consomem A e B e que consomem A e C. Dentro do A e B, tem as pessoas que além do A e B consomem A, B e C. Além deles, consomem o C, né, no caso. Então, o mais restritivo que tem é os três, que vai ser essa região do meio aqui, ó. Essa aqui vai ser a preferência. Repara que essa região, ela pertence aos três conjuntos, certo? Então, é aqui que eu começo. Então, como eu tenho 10 que consomem os 3, eu vou aqui no meio e coloco os 10. Beleza? Agora, olha só. Agora eu vou fazer um entorno. Eu vou fazer o A e B. Repara que a região comum do A e B é essa daqui. Correto? Essa é a região comum do A e B. Eu já tenho 10 lá nessa região. Concorda? E eu sei que 30 consomem A e B. Então, dos 30 que consomem A e B, eu tenho 10 que consomem também o C. Então, se eu tenho 30 e eu já coloquei 10, eu vou ter no caso aqui. Opa, esqueci de mudar a função. Eu vou ter aqui 20 caras. Agora repara no A e C. O A e C é essa região aqui, ó. É a região comum do A e do C. Repara então que eu já tenho 10 e eu sei que 20 consomem A e C. Então, se eu tenho 20, eu já coloquei 10, estão faltando 10 ali pra gente. Agora o B e C seria essa região aqui. Eu sei que eu tenho 40 e eu já coloquei 10. Então, fazendo 40 menos 10, você vai colocar 30 aqui. Então, é essa que é aquela ideia. Você vai preenchendo de dentro para fora e você tem que ir descontando à medida que você vai acrescentando novos valores. Agora eu paro e olho para o A. Quais são as regiões que formam o A? Eu tenho essa parte aqui de fora, eu tenho esse 20 aqui, eu tenho esse 10 e eu tenho esse 10, concorda? Tudo ali faz parte do A. Ou seja, eu já tenho, se você for olhar bem ali, eu já tenho 40, certo? Então, se eu tenho 40, deixa eu voltar aqui para poder apagar isso. Se eu tenho 40 já e eu quero chegar em 90, tem 50 pessoas que consomem só o produto A. Beleza?
Agora, se eu for olhar aqui para o B eu tenho essa região, tenho essa daqui do 20, essa aqui do 10 e essa aqui do 30. Ou seja, na região do B eu já tenho 60, né, se eu somar aqueles três. Não são 160? Então, faltam quantos para poder completar a região dele? Vai faltar 100, certo? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar o meu 10 aqui, que o meu 10 foi apagado sem querer. Então eu tenho 100 ali, certo? E agora, para poder finalizar, eu tenho o C, finalizar assim, né, por enquanto. O C aqui, ele tem essa região aqui que é só o C, mas eu tenho esse 10, esse 10 e esse 10 aqui. Eu tô fazendo um pouquinho para fora para poder apagar depois, tá, pessoal, sem ter problema. Então repare que eu já tenho 50. E no C são quantos? São 120, certo? Então aqui, basicamente, né? Se eu tenho 120, eu já coloquei 50, sobraram 70 aqui, que é só para o C. E aí eu tenho informação do nenhum, tenho 50 ali no nenhum. E aí, para eu saber quantas pessoas que tinham na história toda, basta eu somar esses valores todos, né? Então eu sei que a soma vai ficar 50, vou fazer embaixo, né? Vou fazer aqui o total. Então, ó, o meu total, não é a pergunta dele não, mas a gente aproveita para poder analisar aqui, tá? Então, o meu total vai ser dado por 50 mais 20 mais 100 mais 10 mais 10 mais 30 mais 70 mais 50. Bom, somando tudo isso, vai ficar, vamos ver, 50 mais 20, 70, 170, 190, 220, são 340, se eu não somei errado, porque o B são 160, aí 220, 290, 340. Ao meu ver, são 340, se eu não somei errado. Vou verificar aqui, peraí. Ah, isso mesmo. Então esse aqui é o total, né? Conferir aqui, tá, pessoal? Esse aqui seria o nosso total. 340 pessoas responderam a pesquisa, tá? Aí a pergunta dele é quantas que não consomem o A. Bom, mas se eu tenho 340... Acho que tá com outra cor aqui, né, aparentemente. Pera aí. Se eu tenho 340 no total e eu sei que 90 não consomem o A, aliás, 90 consomem o A, basta subtrair, né? E aí eu vou obter um total de 250 pessoas. Espera aí que eu fiz uma lenha. Fiz uma lenha aqui, espera aí, não é isso. A pessoa tá confusa, galera. Então aqui, ó, são os que não consomem o A, certo? Então a nossa resposta vai ser a letra A, certo? Então é isso. Então toma cuidado, tá? Com questão desse tipo aqui, a gente tem que tomar o certo cuidado de organizar e fazer todo esse raciocínio, porque se você errar alguma coisinha que não descontar, vai ter problema. Vamos, por exemplo, 37. 37 é parecido. O 37 é parecido com o 36. É uma questão da SpaceX, né, que é uma prova do Exército, né? Então, olha só. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Tá recheados aqui, mas é recheados. Os resultados indicaram que 65 pessoas compram cream cracker, 85 pessoas compram wafer, 170 pessoas compram biscoitos recheados, 20 pessoas compram wafers, creme crackers e recheados, 50 pessoas compram creme crackers e recheados, 30 pessoas compram creme crackers ou wafers,
60 pessoas compram wafers e recheados e 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa. Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. Então, bastante informação mais uma vez. Então, são 3 categorias. Eu tenho a categoria do biscoito creme cracker, do wafer e do biscoito recheado. Então, vamos primeiro de tudo organizar tudo isso, né? Então, repara que nós temos aqui 65 pessoas que consomem biscoito creme cracker, tá? Então, você vem aqui, eu vou chamar de C mesmo, tá? Então, o C aqui são 65, né? Isso. Então eu tenho 65 pessoas consumindo creme cracker, compram creme cracker. 85 pessoas compram wafer, né? Então vou aqui, vou chamar de W, wafer, são, tô com um problema de lembrar o número, pessoal, 85. E aí eu tenho 170 pessoas que consomem biscoito recheado, né? Então eu vou chamar isso aqui de R ou de B? Vou chamar de R, né, que é o recheado. Porque afinal tudo aqui é biscoito. Então são 170 pessoas. Aí agora eu vou deixar um espaço para o creme cracker e wafer, creme cracker e recheado e o wafer e recheado, tá? Eu vou ter também que olhar os 3, creme cracker, wafer e recheado, e também tenho que olhar o nenhum. Então, creme cracker e wafer, pelo que está aqui, é nesse número, né? Creme cracker e wafer são 30 pessoas. Então aqui vou colocar 30 pessoas. Creme cracker e recheado, tá aqui, são 50 pessoas. Então vou colocar aqui 50 pessoas. Wafer e recheado. Wafer e recheado, tá? A informação tá aqui, são 60 pessoas. Então 60 compram os dois. Agora os 3, né, que tá aqui, é o wafer, creme cracker e recheado. São 20 pessoas. Então tem 20 pessoas que compram os 3. E aí nós temos 50 pessoas que não compram biscoitos dessa empresa. Então esses 50 aqui vai entrar no nenhum. E está perguntando quantas pessoas responderam a essa pesquisa. Então, para poder fazer isso, é claro que, de novo, você não vai somar tudo isso porque você sabe que tem coisa repetida. Pessoas que compram recheado também compram outros tipos de biscoito. Então, nós temos que recorrer ao diagrama de Venn. Vamos lá então, ó. Vou fazer aqui um círculo ou elipse, vamos ver. Ficou um círculo. Um círculo para o nosso biscoito creme cracker. Vou fazer um outro círculo para o nosso biscoito wafer. E vou fazer mais um círculo. Isso aqui vai ficar para o biscoito recheado. E agora eu vou fazer uma coisa mais geral que vai englobar todo mundo aqui. Vamos lá, preenchimento de dentro para fora. Então vou começar pelos que compram os 3 tipos de biscoito, que vai ser essa região do meio aqui. E pela informação do problema foram 20, né? Então eu sei que tenho 20 pessoas que consomem os 3, né? Então vou colocar aqui no meio, 20 consomem os 3. Vou olhar agora para o creme cracker e o wafer, que é esse pedaço aqui. Já tenho 20 e a informação é que o creme cracker e o wafer são 30 pessoas, né? Então se eu já tenho 20, eu vou aqui e coloco 10, certo? Bom, agora vamos ver aqui o creme cracker e recheado, né? Que é essa região aqui. Eu já tenho 20, segundo a informação são 50, né? Então se são 50 eu já tenho 20, tá faltando pra gente 30, certo?
Agora, o que nós temos aqui? O wafer e o recheado. O wafer e recheado é essa região aqui, que eu já tenho 20 e eu sei que são 60. Então, para poder completar essa região, eu vou ter que colocar 40, certo? Então, já preenchi essas regiões centrais. Agora eu vou ter que completar cada tipo ali, né? Então vamos lá, vamos começar com o biscoito creme cracker. O creme cracker está dividido em 4 regiões. Eu tenho essa região que eu vou completar aqui, eu tenho 10, eu tenho 20 e eu tenho 30. Ou seja, eu já tenho 60 ali no creme cracker. Então, para eu poder chegar no 65 que falta, estão faltando quantos? Estão faltando 5. Beleza? Vou completar agora o wafer. O wafer, eu tenho a região que falta completar. Tenho 10, tenho 20, tenho 40. Ou seja, eu já tenho 70. Para chegar no 85, vão faltar 15, certo? Então são 15 que compram só o wafer. E o recheado são 170. Repara que eu já tenho. Eu quero completar isso aqui, né? Eu já tenho 30, tenho 20 e tenho 40. Então eu já tenho 90, né? Aí para poder chegar no 170 vão ser 80. E aí nós temos 50 que não compram nenhum biscoito dessa marca. Beleza? Agora nós temos condições de encontrar o total. O total vai ser dado pela soma de todos os valores. Ou seja, eu vou somar 10, 5, 10, 15, 30, 20, 40, 80 e 50. Somando tudo isso, vamos olhar aqui, ó, 15, 30, 60, 80, 120, 200, 250. Pelo menos isso foi o que eu registrei aqui. Então são 250 entrevistados. Certo? Então a nossa opção, eu estou perguntando exatamente quando vocês responderam a pesquisa, foram 250 letra B. Beleza? Vamos então para a nossa última questão dessa aula número 5. É uma questão da Federal de Uberlândia, que diz o seguinte: de uma escola de Uberlândia partiu uma excursão para Caldas Novas com 40 alunos. Ao chegar em Caldas Novas, 2 alunos adoeceram e não frequentaram as piscinas. Todos os demais alunos frequentaram as piscinas, sendo 20 pela manhã e à tarde, 12 somente pela manhã, 13 somente à noite e 8 pela manhã, à tarde e à noite. Se ninguém frequentou as piscinas somente no período da tarde, quantos alunos frequentaram as piscinas à noite? Muitas informações, muito cuidado. Repara que é uma questão que vai envolver 3 conjuntos também. Nós temos o conjunto da manhã, da tarde e da noite. Beleza? Então, olha só, informações relevantes. Vamos destacar aqui. Nós temos 40 alunos. Esse daqui vai ser o nosso total. Então, o nosso total é 40. E aí ele disse que 2 alunos adoeceram e não frequentaram as piscinas. Então, esses 2 alunos, eles não foram em nenhum período, né? Comi a letra U aqui. Então, tem 2 alunos que não foram em nenhum período. E aí, todos os demais frequentaram as piscinas. Então, os outros 38 frequentaram. O que acontece? Ó, a gente tem 20 pela manhã e à tarde. Então, é os dois juntos. Manhã e tarde foram 20. 12
somente pela manhã. Então, ó, 12 somente pela manhã. Então nós temos aqui, ó, somente manhã são 12, 3 somente à noite. Então, ó, somente à noite foram 3. E aí tem 8 que foram pela manhã, à tarde e à noite. Então, manhã, tarde e noite foram 8. Se ninguém frequentou as piscinas somente na tarde, ou seja, somente tarde, se a gente for marcar aqui, não tem ninguém. A pergunta dele é: quantos alunos frequentaram as piscinas à noite? Vamos fazer o diagrama. Então vou fazer um círculo aqui para o turno da manhã. Vou fazer um círculo para o turno da tarde. E vou fazer mais um círculo para o turno da noite. Eu fui só diminuindo o círculo, né? Repararam isso, né? Acontece. Vou colocar aqui o grupo total, tá? E aí vamos lá, preenchimento de dentro para fora. Eu sei que manhã, tarde e noite, que é aquela região central aqui, ó. Vou trocar para vermelho, né? Pera aí. O vermelho estava mais marcante aqui. Então, essa região central, que é a formada por todos os turnos, foram 8 alunos. Algumas informações diretas. Somente manhã foram 12 alunos. Somente noite foram 3. Somente tarde, nenhum aluno. Certo? Eu sei que tem 2 alunos que não nadaram e aqui tem 40, que é o total. Agora vamos olhar. Manhã e tarde foram 20. Ou seja, onde que está manhã e tarde? Manhã e tarde está aqui, ó. Então, manhã e tarde, 20. Eu já tenho 8, né? Então eu venho aqui e completo com 12. Então eu sei que tem 12 alunos ali que foram só manhã e tarde. Mais alguma informação? Manhã, tarde e noite, 8. Não temos mais nenhuma. Então eu sei que está faltando um valor aqui que eu vou chamar de x. E tem um valor aqui que eu vou chamar de y. Beleza? E aí o importante a gente saber é, pelos valores que eu já tenho, então se eu for somar o que eu já tenho ali, eu vou somar o 12, mais o 12, mais o 0, mais o 8, mais o 3, mais os 2 de fora. Isso daqui está me dando 24, 32, está me dando 37 aqui. Então eu já preenchi 37 alunos nos horários ali, certo? Se a gente for conferir, né? Eu tinha 12 que era só da manhã e eu tinha 20 que era manhã e tarde, sendo que era 8 os 3 turnos. É isso mesmo, tá corretíssimo o nosso gráfico ali. Então eu sei que tem 37 alunos que eu já coloquei. Então faltam, né? Se eu tenho 40 e eu já coloquei 37, faltam 3 alunos. Esses 3 alunos vão ser colocados no x e y. Importa para mim qual que é? De maneira alguma. Porque, na verdade, a informação que eu tenho é que o x mais y é igual a 3. Então, não me importa se eu vou colocar 0 e 3, se eu vou colocar 2 e 1, se eu vou colocar 1 e 2, tanto faz. Eu sei que a soma é 3. Por que tanto faz? Porque a pergunta dele, se eu tenho 40 e eu já coloquei 37, faltam 3 alunos.
é quantos que nadaram à noite. Eu sei que à noite foram esse x e esse y, mais os 8 mais os 3. Sendo que esse x mais y, acabei de ver que vale 3. E aí fica 3 mais 8 mais 3. Isso aqui vai dar 14. Então eu tenho 14 alunos que nadaram, que frequentaram a piscina à noite. Então a resposta está aqui, letra C. Então, olha que tipo diferente de questão, né, em relação às outras duas que a gente fez nessa parte dessa aula. É uma coisa que eu não consegui definir todos os valores, mas eu nem precisei, porque os dois valores eles foram para a mesma soma. E a soma deles eu sei que valia 3. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Então realmente, se for verificar ali, vai dar tudo certo, tudo ok. Tá? Bom, deixa eu conferir que na última aula eu confundi aqui. Não, mas esse era o último exemplo mesmo. Vou voltar para o slide para poder encerrar nossa aula. Espera aí rapidinho. E aí, para poder encerrar, da mesma forma que fizemos na parte 1, só um resumo aqui, né? Dessa parte 2, nós vimos situações em que nós tínhamos os 3 conjuntos. E aí, da mesma forma que aconteceu no primeiro, eu preencho de dentro para fora. Então, o primeiro passo a preencher é aquele do meio ali. Depois eu preencho os 3 em volta. E por fim eu preencho os 3 de fora. Então a ordem de preferência para o preenchimento é essa, que aí você vai descontando. Beleza? Bom, pessoal, vamos terminando aqui a segunda parte da nossa aula 5. Espero que tenham gostado. Eu não coloquei tanta questão desse de 3, apesar que é a que é mais cobrada. No PISM eles adoram botar esse de 3. Mas não se preocupem, se vocês entenderam bem o funcionamento para dois conjuntos, eu imagino que apesar dos treinamentos, vocês tenham as perfeitas condições de entender e fazer o para 3, né? O que eu estava falando? Então não tem problema, eu imagino que vocês tenham essa condição, tá? Vocês conseguem fazer, vocês entenderam bem o para 2, eu imagino que vocês têm capacidade de entender o para 3. Eu viajei grandão aqui. Eu tava pensando que eu ia falar depois, eu embolei com o que eu tava falando na hora. Mas não deixem de fazer os exercícios que eu coloco aqui embaixo. É ali que você vai colocar em prática. Uma coisa é você me ver resolvendo. Aí fica moleza, o professor resolvendo, tudo encaminha. Eu quero que vocês sentem e tentem resolver. Pega o enunciado, tem bastante questão. Essa lista aqui está bem recheada, botei diferentes situações. E aquele esquema, qualquer dúvida deixa no comentário. Se você for meu aluno mesmo, fora do YouTube, você ter contato comigo, é só perguntar, beleza? Na próxima aula resolveremos algumas questões do PISM com esses problemas. E aí nós terminamos o primeiro capítulo, tá? Então, agradeço a quem assistiu até agora. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe com os amigos para levar o conhecimento para frente. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu!